Olá, eu sou o professor Tarcísio e na aula de hoje, de Contabilidade Pública, nós vamos falar sobre receita e despesa extra-orçamentária, que é uma classificação quanto ao tipo de ingresso ou dispêndio. Entendendo o que é despesa extra e receita extra-orçamentária, nós vamos conseguir identificar o que são receitas e despesas orçamentárias. Por quê? Por eliminação. O que não é extra-orçamentário é orçamentário, é muito mais fácil. Mas, obviamente, nas próximas aulas nós vamos tratar das receitas e despesas orçamentárias, mais especificamente no primeiro momento as receitas e no segundo momento as despesas. Na aula de hoje é importante se tratar também das despesas, porque fica difícil tratar do assunto da receita extra-orçamentária sem falar da despesa. É bom que já adiantamos o expediente e já temos o tratamento das despesas. Então vamos lá. Antes disso, é importante a gente entender o balanço segundo a Lei 4.320. Repare aqui que o balanço ele é dividido em ativo financeiro e ativo permanente, passivo financeiro e passivo permanente. Tem outras divisões, mas o que nos interessa é só essas duas. Para a gente entender as receitas e despesas extra-orçamentárias, é importante a gente saber que nós estamos tratando especificamente do seguinte, do ativo financeiro e do passivo financeiro. Por quê? Quando a gente fala de despesa e receita extra-orçamentária, nós estamos falando de fato permutativo. Como assim? É uma permuta do ativo financeiro com o passivo financeiro. Então, são entradas e saídas compensatórias. Então, quando eu tenho uma receita extra-orçamentária, há um aumento do ativo financeiro e há uma redução e aumento também do passivo financeiro, desculpa. Quando tem uma saída compensatória, que é uma despesa extra-orçamentária, há uma redução do ativo financeiro e uma redução do passivo financeiro. Então, são entradas e saídas compensatórias. Entrou aqui, entrou do outro lado. Saiu aqui, saiu do outro lado. Se entrou, é receita e gera uma obrigação. Se saiu, é uma despesa e acaba a obrigação. Mas o que é o ativo financeiro e o passivo financeiro? Bom, o ativo financeiro são créditos e valores que não dependem de autorização legislativa ou orçamentária para a sua realização. E os bens numerários, ou valores numerários. E o passivo financeiro são obrigações que não dependem de autorização legislativa ou orçamentária para seu pagamento. Porque, em geral, aqui dentro, via de regra, são valores que a entidade pública vai ficar tomando conta e depois ela vai ter que devolver. Não só tomando conta, mas ela vai ter que ficar com ele e depois vai ter que devolver. Então, por isso que fala que não depende de autorização que é orçamentária, porque está fora do orçamento. Temos duas exceções aí, específicas, que elas são utilizadas para efeito de ajuste do balanço, mas em geral o quê? Tem que ter entrada e saída de recurso. Tem que ter entrada de recurso para ser receita e saída para ser despesa. A gente fala de ingresso e dispêndios. Então vamos ver como que isso funciona. Quais são elas? Quais são as receitas e despesas extra-orçamentárias? Então, se você ficar sabendo, isso aqui tem que guardar. Tem que guardar de cabeça quais são os casos, porque guardando quais são os casos das despesas e receitas extra-orçamentárias, o resto todo é receita e despesa orçamentária. Ponto final. Você sabe distinguir. Se te apresenta uma receita, você sabe falar. Te apresenta uma receita, ela não está incluída aqui. Se ela não está incluída aqui, ela é orçamentária. Ela está incluída aqui, então é extra-orçamentária. Por isso que nós estamos tratando a extra-orçamentária, porque por eliminação consegue-se identificar a orçamentária. Então vamos aqui primeiro no restos a pagar. Mas, Tarcísio, o que é restos a pagar? Bom, na aula sobre regime de contabilização, nós trabalhamos com o empenho. O que é empenho? É quando a administração pública o ente público reserva um dinheiro para pagar especificamente aquele fornecedor, porque já teve um processo licitatório de contratação e ele vai fornecer um bem ou um serviço para a administração pública. Beleza, é feito o empenho. Então vamos supor que o empenho tenha sido feito em novembro. Então, em novembro se fechou um acordo, vai se entregar por exemplo, um bem de consumo, mas não entregou ainda. Então é feito o empenho, reservou-se o dinheiro, sei lá, R$10.000, para ser pago para esse fornecedor. Só que aí chegou no final do ano,
e não houve o pagamento porque o fornecedor ainda não entregou. Mas só que continua tendo interesse da administração pública e do fornecedor de continuar com essa transação, mas vai virar um ano. Então, quando vira um ano, este empenho ele é inscrito em restos a pagar. Mesmo que tenha sido liquidado a operação, ou seja, tenha sido entregue o bem, mas e a conferência ele já faz jus ao dinheiro, mas ainda não houve o pagamento, às vezes está sem dinheiro. Então, é inscrito esses valores em restos a pagar. Então, na inscrição, é considerado uma receita extra-orçamentária. Por quê? O que acontece? Vai deixar de pagar um valor que é do ano anterior, porque vai virar o ano com o valor sem pagar. Então, para efeito de ajuste, está aqui embaixo, ó, tem um asterisco aqui embaixo, assim, ó. Essas duas transações, porque essa é de baixo, são consideradas extra-orçamentárias para fins de ajustes contábeis no balanço financeiro. Então, é só um ajuste contábil. Era um valor que tinha para se pagar, mas ainda não se pagou e só vai se pagar no ano seguinte. Então, na inscrição desse resto a pagar, é considerado uma receita extra-orçamentária. E é uma despesa extra-orçamentária quando estiver pagando, que aí vai pagar esse fornecedor. Só que se refere ao ano anterior, estava no orçamento do ano anterior. Então, para esse ano, é uma o quê? Despesa extra-orçamentária, não estava prevista no orçamento desse ano. Serviço da dívida a pagar. Basicamente é o seguinte, também é um ajuste quando é na inscrição, quando é uma receita extra-orçamentária que é na inscrição. Por quê? Justamente porque é uma reclassificação de um serviço da dívida, que é uma amortização de empréstimo, com juros e tudo, que tinha que se pagar no longo prazo, e é feito um ajuste para o curto prazo. Então, esse ajuste é considerado uma receita extra-orçamentária. Por isso que está aqui na inscrição. Você vai transferir valores lá do longo prazo que para o curto prazo. Então, nesse caso, é uma inscrição, na inscrição é uma receita extra-orçamentária. Não está previsto isso no orçamento. E o pagamento, óbvio, no pagamento vai ser uma despesa extra-orçamentária. Gente, sempre tem que ter, não é uma entrada compensatória, escreveu o resto a pagar aqui, você tem uma obrigação do outro lado. Você trouxe para cá, só nesses dois casos específicos, nesses dois casos específicos aqui na inscrição, é que não tem o que? Movimentação financeira. Aqui tem movimentação financeira. Sai recurso e sai recurso financeiro. Sai daqui, sai do lado do passivo e sai do lado do ativo financeiro. Neste caso, não. Porque são exceções, são duas exceções. Para fim de ajuste é utilizado. Mas nos outros casos, todos ao quê? A movimentação de recurso financeiro. Então, no reza a pagar, na receita extra-orçamentária, na inscrição, não tem movimentação de recurso financeiro. No serviço da dívida a pagar, na inscrição, também não tem movimentação financeira. Mas, por outro lado, o resto a pagar, quando é uma despesa no pagamento, tem movimentação financeira. E o serviço da dívida a pagar, no pagamento, tem movimentação financeira. Dos dois lados. Então, vão ser saídas compensatórias. Aqui não tem entrada compensatória, é uma exceção, para fins de ajuste. Contabilidade tem isso, gente. Tem hora que tem exceções que são simplesmente ajustes que são feitos. Mas não posso falar que isso aqui é uma receita orçamentária, é extra-orçamentária. Depósito, calções e consignações. Vai ser uma receita extra-orçamentária no recebimento e na devolução vai ser uma despesa. Mas o que é isso? Vamos pensar que tem uma licitação. Então, o licitante, aquela empresa que vai entrar na licitação, ela ganhou a licitação e para ela cumprir aquele serviço ou entrega, ela vai ter que, para ela garantir que ela vai cumprir aquilo, o que ela tem que fazer? Depositar um valor para a administração pública. Dinheiro mesmo. Então vai entrar dinheiro, então no recebimento desse dinheiro, vai ter uma receita extra-orçamentária. Por quê? Estava previsto no orçamento isso? Não. Então vai entrar dinheiro lá no caixa e vai gerar uma obrigação. Que obrigação? De devolver esse depósito futuramente, assim que o fornecedor cumprir a obrigação dele de entregar o bem ou o serviço. Então vai ter movimentação financeira, vai aumentar o ativo financeiro e o passivo financeiro. E a extra-orçamentária? Na devolução do dinheiro. Na devolução do dinheiro, vai diminuir o passivo financeiro e vai diminuir o ativo financeiro, porque vai sair recurso do caixa e vai acabar a obrigação. O aro. O aro é uma operação de crédito, mas somente a operação de crédito de aro é que é considerada extra-orçamentária, que é a antecipação de receita orçamentária. O que é isso?
Vamos supor, o IPVA. Parte do IPVA do Estado, que é o que o Estado arrecada, tem que ser transferido para a prefeitura daquele município que está emplacado o veículo. Meu veículo é de Belo Horizonte, paguei IPVA para o Estado, uma parte vai para o município de Belo Horizonte. Então o município pode antecipar essa receita através de uma operação de crédito feita num banco, mas ela dá como garantia esse valor que ela tem a receber referente ao IPVA, por exemplo. Então se chama essa operação antecipação de receita orçamentária, ARO. Então somente nesse caso. Na contratação, entra dinheiro no ativo financeiro, aumenta a obrigação no passivo financeiro. Então, uma receita extra orçamentária. No pagamento, sai dinheiro do ativo financeiro, diminui, acaba a obrigação no passivo financeiro. Ou diminui ou acaba. Então, no caso do ARO, também é considerado. E na emissão de papel moeda, uma receita extra orçamentária. No recolhimento de papel moeda, muitas vezes o governo recolhe papel moeda do mercado, recolhe papel moeda, então haverá uma despesa extra orçamentária. Qual que é o macete? É guardar isso aqui. Guardar isso aqui de cabeça fica fácil, você resolve vários problemas. Você já sabe o que é receita e despesa extra orçamentária e o resto todo é receita e despesa orçamentária. Então vamos lá no exemplo que eu dei. Exemplo 1. Pagamento de restos a pagar em R$200. Diminui R$200 do caixa e diminui R$200 da conta restos a pagar lá no passivo financeiro. Então, quando a inscrição no resto a pagar, como eu falei, é um ajuste. Ali não há movimentação financeira, mas quando há o pagamento, sim, há movimentação financeira. A exceção é o resto a pagar como receita extra orçamentária, assim como o serviço da dívida a pagar na inscrição, que é uma receita extra orçamentária para fins de ajuste. Sai lá do ativo permanente, que a gente chama, na realidade, da dívida fundada, e vai para a dívida flutuante, que está lá no ativo financeiro. Exemplo 2. Depósito de valor pelo licitante para garantir um contrato referente a uma licitação. Aumenta o caixa e aumenta a conta de depósito no passivo financeiro. Então, é muito simples, basta guardar o que é receita e despesa extra orçamentária. Guardar mesmo, decorar. O resto todo é receita e despesa orçamentária. E nas próximas aulas trataremos dessas receitas e despesas orçamentárias. Mais especificamente na próxima aula, vamos tratar das receitas orçamentárias quanto à sua natureza, a classificação econômica dela. E depois que tratarmos as classificações todas de receita, iremos tratar algumas classificações de despesa. Necessariamente não trataremos todas as classificações de receita, não, só aquelas mais importantes. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa aula.